Tem ministra nova? Tem ministra nova. Tem ministra nova. Vamos falar dela? Vamos. Vamos. Então vai. Reinaldo, o presidente eleito Jair Bolsonaro escolhe a pastora Damares Alves, assessora do senador Magno Malta, para comandar o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos. A pasta vai incorporar a FUNAI, que há mais de 30 anos está na Justiça. Essa é a segunda mulher no primeiro escalão da equipe presidencial. A primeira foi a futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina. Vamos seguir. Vamos lá, então, Reinaldo. Que eu vou, é meu editorial, depois eu comento o conjunto da obra. A escolha já gerou repercussão. O líder da bancada evangélica na Câmara, o deputado Takayama, do PSC do Paraná, afirma que ama a escolha da pastora Damares Alves, mas que a frente que ele comanda não foi responsável pela indicação. Segundo o jornal O Globo, deputados da bancada evangélica aprovaram o nome, mas ainda sentem que o presidente eleito Jair Bolsonaro ignorou uma lista tríplice com sugestões. Na semana passada, a frente deu 3 nomes, mas aí para o Ministério da Cidadania, que acabou com Osmar Terra. Na lista estavam Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Marco Feliciano, do Podemos Paulista, e o ex-ministro Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Havia alguma expectativa de que as indicações poderiam ser aproveitadas, aí sim, na definição da pasta dos direitos humanos. Ah, Damares tem ideias. Que é bom, né? É bom uma pessoa que chega ao poder com ideias. Nós vamos falar das ideias dela e depois eu vou fazer meus comentários, a minha análise. Vamos lá. Ela já disse, Reinaldo, que as mulheres nasceram para ser mães, que esse é o papel mais especial que elas desempenham e que a ideologia de gênero é morte de identidade, assim como as demais pautas de esquerda. Ela é contra o aborto e a legalização das drogas, também já declarou que o menino abestado por maconha e abusado não vai liderar uma nação, é massa de manobra, porque não teria senso crítico. Com uma carreira profissional... Jesus Cristo, quem que é essa pessoa? Com uma carreira profissional bem ativa, Damares Alves argumenta, usando as palavras dela, que ao contrário do que as feministas propagandeiam, é possível sim ser do lar e do mercado de trabalho. A futura ministra já disse que se preocupa com a ausência da mulher de casa e declarou que amaria passar a tarde deitada na rede enquanto o marido fica ralando muito para enchê-la de joias. Falou que é contra o aborto também, hoje declarou que deseja um Brasil sem aborto por meio de políticas que tratem de planejamento familiar. A assessora do senador Magno Malta, futura responsável pelas políticas públicas federais para mulheres, diz que, na visão dela, o aborto não desengravida nenhuma mulher. Eu sou contra o aborto. Eu acho que nenhuma mulher quer abortar. As mulheres chegam até o aborto porque possivelmente não foi lhe dada uma outra opção. Pausa dramática. Bom, vamos começar pelo que está essencialmente errado. Depois pelo menos errado e eventualmente alguma coisa certa. O que a FUNAI está fazendo aqui? O que a FUNAI está fazendo aqui a não ser gerando confusão? Olha, eu não quero aqui lembrar a música El Chan, como é que é? Pau que nasce torto, menina nunca se endireita. Nunca se endireita. Né? A coisa nasce torta. Nasce torta. Um ministério que reúna mulheres, família, direitos humanos e índios está fadado a não cuidar direito de nenhuma dessas coisas. Eu não me interesso, ou me interesso muito pouco, por opiniões pessoais que os políticos possam ter sobre isso e aquilo. A Damares é contra o aborto, eu também sou. Aliás, se ela quiser bons textos contestando o aborto, pode procurar lá no meu blog. Um texto que desmoralizou uma intervenção da ex-ministra das Mulheres, Eleonora Minicucci, da ONU, é desse escriba aqui. Ela foi levar para a ONU um número dizendo que 200 mil mulheres morriam por ano no Brasil em decorrência do aborto. Aí eu que sou um cara chato. Chato não, né? Isso eu estou falando, mas é para você elogiar. Não, Rei, você gosta de precisão. Não, Rei, você Sim. é muito legal. Obrigado, Obstinado. querido. Obstinado.
Eu fui pegar, Fábio França, Sim. o número de mortos do ano anterior, acho que eu trabalhei com dados de 2013, se olhar aí, 2011, ou 2010, não sei, o Valeu Bene vai tentar achar o texto. Eu peguei os dados oficiais de mulheres mortas, peguei as mulheres mortas em idade fértil, e usei para a idade fértil mulheres a partir de 12 anos, acho, até 50. Quantas mulheres haviam morrido nessa faixa, quais as causas? Foi em 2010, mulheres entre 15 e 49 anos. Entre 15 e 49 anos. E, evidentemente, começou a faltar mulher, né, para morrer. Porque era mentira. O número de mulheres que morrem em decorrência do aborto no Brasil é da ordem de 1.000, 1.200. Não de 200 mil. Então você não precisa multiplicar o número de abortos por 200 para tentar combater essa tese. Isso, evidentemente, era uma distorção numérica dos defensores do aborto, que é um lobby muito forte. Então, eu sou contrário, sim, ao aborto, mantenho-me contrário. Agora, atenção, essa é uma posição. Existe a política pública. Aí na política pública você quer... Não. Então vamos ver o que vai ser feito para que o aborto não aconteça. Por exemplo, você ser contrário ao aborto, como é a doutora Damares. Pastora, ela é? Não sei. É. Pastora Damares. Mas ser contra também a educação sexual nas escolas? Aí, pastora Damares, não dá. Um pé vai para lá, outro pé vai para cá. Fica que nem o pé... Fica ruim. Nem tá como o pé do Curupira, que são os dois voltados para trás. Que educação sexual nas escolas, por sua vez, não pode se confundir com isso que vocês chamam de política de gênero, ou de ideologia de gênero. Abusando do termo ideologia, porque a expressão ideologia de gênero é uma piada. Né? Porque se você pegar ideologia como um termo político, existir uma ideologia de gênero significaria o seguinte, que você pensa a organização da sociedade a partir da questão de gênero. Você pensa uma política pública coletiva mesmo, uma organização do país a partir do gênero. Há alguém que pensa isso no Brasil? Quem pensa isso no Brasil? Isso é um delírio de certa extrema-direita, estúpida, com velhos e jovens gagás, que vem com essa conversa mole de que o marxismo assumiu a vestimenta da ideologia de gênero. Isso é um troço tão absolutamente enlouquecido. Entendi, quer dizer que agora, para instaurar o comunismo, nós vamos convencer todo mundo a fazer sexo de um modo que os companheiros aí não consideram convencional, é isso? Aí você chega e fala assim, já ouviu falar do socialismo? Ah, já. E da homossexualidade, já? Que tal a gente ir ali? Não. Como? Como é que uma coisa leva a outra? Como é que uma coisa induz a outra? Ah, é a partir da destruição da família. Prova. Evidencia. Evidencia que a partir da suposta destruição da família você chega à coletivização dos meios de produção. Ah, não, mas é que o comunismo hoje não é mais a coletivização dos meios de produção, então não é nada, porra. Então é uma bobagem, é uma mentira, é uma tolice. É uma besteira. É só para enganar trouxa. As mulheres foram feitas para cuidar do lar, essa é a função principal, mas não dando para só cuidar do lar, então aí ela pode... Aí quando vem essa senhora e diz que por ela ficaria o dia inteiro com o pé na rede, com o marido ralando, ainda que ela esteja fazendo uma piada, mas não parece que seja, está dizendo o quê? Eu sou casado, se eu falar para minha mulher, ela fica o dia inteiro sentada na rede, deitada na rede, balançando para lá e para cá e deixa que eu trabalho, ela vai me mandar merda. Eu também mandaria. Eu tenho filhas, idem.
Ai, não, queridas, não precisa fazer nada, não. Papai vai trabalhar muito, vai tentar ganhar muito dinheiro e depois vocês arrumam um marido rico. Tá? Para não fazer nada. Só fica esperando em casa a joia. Quando ele chega e fala, oi, fulano, trouxe o colar? Eu já disse que não há nada mais, não há nada pior do que por você perverter uma verdade. O que eu quero dizer com isso? A presença da mãe junto à criança, especialmente ali na primeira infância, é importante? É. Melhor com a mãe do que com a mãe, melhor com a mãe presente que a mãe distante? Sim. Isso já está demonstrado. Ah, então a mulher precisa parar de trabalhar. Não. Não. É preciso que se pense em políticas públicas que conciliem, então, a presença da mãe junto à criança com o trabalho da mulher. Sempre deixando claro que a mulher pode ter a opção de não querer ter filho. Pronto. E por causa disso, ela seria um aleijão? Ai, porque a vocação da mulher é ser mãe. Bom, mas por que a vocação do homem não seria ser pai? Ai, não, porque macho é assim, sai por aí espalhando semente. Não. Os machos da espécie humana e as fêmeas da espécie humana, se essas pessoas são religiosas, e são, seja pelo viés religioso, cristão, seja por uma perspectiva puramente humanista, animais que somos, superamos essa animalidade pela cultura. Sem contar outras especificidades. Fêmeas da espécie humana não entram no cio. Ainda bem, né? Porque senão seria só naquele período. Não. Fêmeas da espécie humana não entram no cio. E saem por aí espalhando o seu cheiro à espera de machos que disputem a primazia de depositar a sua semente no chamado vaso seminal. Nós somos um pouco diferentes disso, um pouco mais complexos do que isso. Uma coisa é você nomear alguém que então vai dizer, este governo não vai apoiar políticas públicas favoráveis ao aborto e à discriminação do aborto. Ok? Ganhou um governo que não é favorável a isso. Outra coisa é chegar lá, eu já disse, com espírito colonizador. Isto é, vem aqui para colonizar essas pessoas e para educar essas pessoas e catequizar essas pessoas e para entrar, no fim das contas, em confronto com elas. Porque vai ter de conversar com essas comunidades. Os hospitais públicos continuarão a receber mulheres que fizeram abortos mal feitos. E tem de haver políticas públicas para isso. Então notem, eu também sou contrário. Mas é preciso ver como se faz isso. É preciso ver o que se pensa efetivamente da inserção da mulher no mercado de trabalho. E o mesmo se diga em relação a outras minorias. Bom, essas correntes religiosas, por exemplo, veem com muito maus olhos, e vamos ver no que isso vai resultar, veem com muito maus olhos a distribuição gratuita de camisinhas em postos de saúde. A distribuição de pílulas em postos de saúde. De anticoncepcionais. Nós seremos contra o aborto e seremos contra também a distribuição de camisinhas? Eu estou errado, a distribuição de camisinha pode servir, desde que você tenha a política pública adequada,
porque se for inadequada, piora de fato, para evitar a gravidez precoce. Assim como as aulas de educação sexual. Notem, nós não precisamos de um tratamento ideológico religioso para essa questão. Nós temos de ter em relação a essa questão uma perspectiva de saúde pública e de educação. Sim, há estudos demonstrando já que se você promove uma farta distribuição de camisinha e ao mesmo tempo incentiva o sexo irresponsável, na verdade você abre janelas para aumentar a contaminação e gravidez. Por quê? O incentivo leva um determinado tipo de comportamento que será praticado com ou sem camisinha. Pronto. Com ou sem pílula. Então, o convencimento pela via da educação é muito importante. Mas se você não vai ter o pela via da educação, você vai ter como? E aí é a escola. A escola é o melhor veículo. Ah, não, as igrejas. Opa, não, vamos começar a misturar os domínios. Eu espero que a ministra se dê conta de que o papel dela nessas áreas é fazer a melhor política pública para que resulte no melhor atendimento àquelas pessoas que realmente precisam dessas políticas públicas. Que, vamos ser claros, são os mais pobres. Porque menos assistidos por escolas de qualidade, por médicos de qualidade, por tudo. Por moradia de qualidade. Porque tem menos acesso à defesa, a instrumentos de defesa dos seus direitos. Não é? Qualquer um de nós aqui pega o telefone agora e liga para 2 advogados, 3 advogados que conhecem se tiver uma dificuldade. É essa a situação da população como um todo? Não. Agora, meter nesse meio aí o índio, considerando que a pastora Damares não tem a mais remota noção dessa questão. É quase uma provocação barata. E que pode custar muito caro. A minha coluna na Folha amanhã trata justamente disso. Eu fui conversar com um monte de gente que é ligada à produção, especialmente pessoas do agronegócio, e não há um produtor realmente relevante, com peso na balança comercial, que não ache que dar um tratamento ligeiro a essa coisa da FUNAI e dos índios é um grande tiro no pé. Estamos preparando um cenário de reação ao Brasil lá fora que pode nos custar caro. Porque ainda que os diagnósticos, o diagnóstico que o Bolsonaro tem da questão indígena, ainda que ele fosse absolutamente correto e não é, porque você não pode tratar as comunidades indígenas como se fosse uma coisa só. Atenção, comunidades indígenas do Brasil são uma coisa só, tanto quanto nós, os dinamarqueses, somos uma coisa só. Somos uma coisa só? Sim, do ponto de vista do domínio da natureza, sim, mas nós temos a mesma cultura? Nós temos a mesma visão de mundo? Nós temos a mesma língua? Nós temos as mesmas necessidades? Não existe uma coisa chamada o índio. Isso é uma herança que vem lá ainda do descobrimento. Quando você chega e acha, bom, tá todo mundo aí, esse povo aí. Então, uma oportunidade que se tem de fazer a coisa correta, que é discriminar, no melhor sentido, a palavra discriminar, o sentido para discriminar é separar, né? Vocês sabem disso. Né? Agrupar, separa, agrupa. Então,
temos a chance de discriminar as várias comunidades indígenas, de fazer políticas adequadas. Só que isso você faz com um concurso de pessoas que conhecem a questão. Agora, porque é índio, você vai e entrega para... Por que o Bolsonaro não assumiu a economia? Por que o Bolsonaro não assumiu ele mesmo a economia? Por que ele entregou? Por que ele terceirizou o governo para o Paulo Guedes? Porque ele diz, eu não entendo de economia. Mas quem diz que ele entende de índio? Ou a Damares? Não. Não será bom para o índio. Com certeza absoluta não será. Só que não será bom para quem não é índio também. Como é hoje, nós já temos uma fonte imensa de problemas. Com essa escolha, vai piorar muito. Infelizmente, as áreas que ficam sujeitas, eu sei que eles não gostam, reclamam e tal, mas infelizmente as áreas que ficam sujeitas realmente a escolha pessoal de Bolsonaro são as áreas que dão problema. É por isso que cada vez mais o general Mourão é visto como fonte de estabilidade. Os bolsonaristas ficam muito irritados com isso, que se fale isso. Mas é de todos quem tem ali a visão pragmática do poder. Eu até brinquei ontem aqui, virou nosso Diderot, nosso enciclopedista. Lembrando sempre que a política indigenista que está aí, ela é originalmente militar, inclusive. Então, olha, espero que nos temas que digam respeito às pessoas que partilham, digamos assim, do macromodelo cultural da pastora Damares, ela saiba ouvir. E aquilo sobre o qual ela não tem a menor noção, as questões sobre as quais ela não tem a menor noção, aí sim que ouça com ainda mais cuidado. Mas me parece que o Bolsonaro procurou pura e simplesmente botar, como ele chegou a dizer, precisa botar FUNAI em algum lugar. E não adianta. Todas as questões que disserem respeito às comunidades indígenas são pertinentes ao Ministério da Justiça. O senhor Sérgio Moro está tentando tirar o corpo fora. O senhor Sérgio Moro está querendo pendurar a cabeça de alguns empresários e de alguns líderes de partidos e facções criminosas, pendurar a cabeça deles no poste e depois correr para o aplauso. Mas as questões que dizem respeito à FUNAI, a comunidade indígena, basta ler a Constituição e a que termos essas coisas remetem, e nós vamos ver que eles vão parar no Ministério da Justiça. Lembrando sempre, pastora Damares, agora ministra, que existe o artigo 231 da Constituição. Não é? Que trata da questão indígena. E o 232 também. E mais, existe o artigo das disposições transitórias que trata da demarcação. Como a demarcação não foi concluída, ela é um mandamento constitucional. Vocês vão ter que lidar com tudo isso. Isso vai ter que virar emenda constitucional se quiser mudar. E, finalmente, se a proposta é realmente aculturar os índios, significa que aquela propriedade será deles. E se será deles, ninguém se mete. Eles fazem os negócios que eles quiserem. É disso que se trata? Nós vamos colocar comunidades que nem falam português para negociar as terras e os bens que ali estão? Vocês estão comprando um problema muito maior do que o diagnóstico. Não tinha ninguém para fazer o devido diagnóstico ali.
E vocês não ouviram ninguém, porque parte do princípio de que todas as pessoas estão movidas à má fé. Um erro brutal. Espero que as consequências não sejam compatíveis. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.